Shalom a todos. Hoje eu escolhi esse lugar para mim fazer a leitura do Evangelho de Marcos. Já está anoitecendo, finalzinho de tarde. Mas vou fazer aqui a leitura do Evangelho de Marcos 11 e agora eu vou começar a fazer sempre aqui na página. Eu descobri um aplicativo que eu posso salvar depois no celular e enviar pro YouTube. Eu gosto de colocar no YouTube também, ok? Meu YouTube é @Igreja de Yeshua. E a minha página é @Igreja de Yeshua Jesus. Ok, gente? Então eu tô na página, depois eu vou pôr no YouTube. Então quem for da página, procura o YouTube. Quem for do YouTube, procura a página. Então a diferença da página é que ela tem Jesus também o nome. E o YouTube é só Igreja de Yeshua. Depois tem Helena, mas se colocar só a Igreja de Yeshua já aparece. Arroba Igreja de Yeshua no YouTube. Página @Igreja de Yeshua Jesus. Vamos começar a leitura hoje, Marcos 11. Que o Senhor venha falar conosco e nos dá entendimento. Okay? Tudo nós dependemos dele. Eu confio muito mais no entendimento que Deus dá do que as pessoas fazem estudando muitos anos, né? Então, é claro que as pessoas que estudam línguas, principalmente a língua grega e a língua hebraica, é claro que elas ajudam muito a gente a entender o significado de algumas palavras. Não é fácil traduzir dessas línguas os algarismos delas não são igual ao nosso. Os caracteres não são igual ao nosso. Okay? A Europa, a América, todas as Américas, a Europa usa esse caracteres, que é tudo igual. A língua é diferente, mas o caracteres é igual. Mas, por exemplo, hebraico, grego, é um outro caractere. Então você tem que aprender o significado de cada letra. E foi daí que veio a Bíblia. Ok? Então, eu vejo muitas pessoas exigindo demais, falando mal. Gente, vocês não têm ideia o que aquelas pessoas que fez essa tradução sofreram. Eu não apoio ninguém falar mal, nem das pessoas da Bíblia, que aparecem na Bíblia, e nem dos primeiros cristãos. Eu não apoio ninguém falar mal, porque eles sofreram muito, gente, muito, muito, muito. Não foi fácil, não. Depois de 1500 anos de história cristã, que alguém conseguiu passar a Bíblia para uma outra língua, que não fosse da igreja mãe. E aí depois, no Brasil, deve ter uns 100 anos, 100 e pouco, 100 e alguma coisa, que chegou Bíblia no Brasil. Ok? No Brasil, em alguns lugares, não era em qualquer lugar, viu, gente? Hoje, graças a Deus, tem Bíblia no mundo inteiro. Pelo menos, até nos países que são proibidos, eles dão um jeito de entrar e graças a Deus que conseguem. Ok, gente? Então, começamos a leitura de Marcos 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Ok? Então, aqui ele está explicando direitinho. A palavra Bet é casa. Ok?
palavra Bet é casa. Então, Betfagé, Betânia, tem tudo o início de nome de casa, ok? Na língua deles. Língua aramaica que eles usavam mais, ok? Mas a aramaica e a hebraica é quase igual. Vamos lá. Disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o, ok? Isso aqui é muito importante. Eu vejo várias explicações para esse jumentinho, né? Tem gente que usa o jumentinho até para pregar prosperidade, mas, gente, isso aí já é doença, né? Essas igrejas que tem doença de prosperidade, gente, elas chegam à loucura. Usa o jumentinho, usa o manto de Jesus para falar de prosperidade. Misericórdia, gente, para com isso. Deus prospera quem segue ele. Se Deus vê que não vai fazer desviar dos caminhos por causa da prosperidade, porque muitos desviam, viu? Vamos lá? Então eles trouxeram o jumentinho, ninguém nunca tinha montado nesse jumentinho. E entre os judeus, aquele povo, muito deles estudado, eles sabiam que o Senhor Jesus era o Messias, sim. Mas eles não quis aceitar. Então, porque tinha história, entre eles já tinha história, que se o povo obedecesse a Deus, o Senhor Jesus, o Messias, o nome de Jesus foi dado quando Maria estava grávida, né? Yeshua Jesus, a tradução portuguesa. Foi dado quando Maria estava grávida. Mas já tinha uma tradição, um conto entre os judeus, do povo que o Senhor Jesus nasceu, que se eles obedecessem, o Senhor Jesus, o Messias, que eles falavam Messias, okay? O Messias viria no cavalo branco nas nuvens. Mas se eles não obedecessem, o Messias viria no jumentinho. E foi justamente isso que aconteceu. Veio mesmo no jumentinho, ok? Isso que aconteceu mesmo. E ele volta no cavalo branco. Então, para ele voltar, para pisar o pé na terra, para julgar as nações, o povo dele vai precisar acreditar. Vai precisar acreditar, buscar ele. Vai precisar acreditar e buscar ele. Mateus, finalzinho, último versículo, Mateus 23 fala. Ele foi muito rejeitado em Jerusalém. Ele falou: só volto aqui quando vocês dizerem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ok, gente? Vamos lá. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandarás de volta para aqui. Ok? Então eles iam lá pegar o jumentinho. As crianças brincando ali, fazendo barulho. Pegar o jumentinho, e se alguém perguntasse, falava: o Senhor precisa dele. O Senhor Jesus, ok? Precisa dele, mas depois ele devolve, ok? Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Aqui os detalhes, eu creio que a tradução que fez. Não sei, rua, as palavras que nós usamos para hoje, ok? Mas enfim, mas não vai mudar o sentido da frase, não. Vamos lá. Só moderniza, né? Vamos lá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão lá de fora. Já li isso aqui. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme
a instrução de Jesus. Então os deixaram ir, ok? Não sei se aquelas pessoas já conhecessem o Senhor Jesus, pode ser que sim, porque, ok? Quando falaram que era para o Senhor Jesus do jumentinho, eles deixaram. Vamos lá. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou, ok? E muitos estendiam as suas vestes no caminho. Eram os mantos, gente. Aqui fala vestes, mas assim, eles usavam os mantos por cima da roupa. Naquela época não tinha blusa de frio. Então, na época de frio, eles tinham que usar um manto em cima da roupa. Tinha um manto do calor, tinha um manto do inverno. Então, eles colocavam aqueles mantos no chão, ok? Aqui nós estamos no capítulo 11 de Marcos, que já está falando isso. Por quê? Porque o livro de Marcos é pequeno, então ele é bem resumido, ok? Ok, vamos lá? Então, estendia as suas vestes no caminho e outros ramos que havia cortado dos campos. Inclusive a Igreja Católica faz esse domingo de ramos, ok? É por causa dessa entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, ok? Vamos lá? Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Tinha gente ali falando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas teve muitos que não falaram. E Israel vai ter que falar como nação. Bendito que vem o nome do Senhor, para o Senhor Jesus voltar e pisar o pé ali naquela nação, ok? Que não tem nada a ver com o arrebatamento das pessoas que são salvas hoje, viu, gente? Arrebatamento é uma coisa. O Senhor Jesus vir pisar o pé em Jerusalém, como está em Zacarias 14, é quando eles reconheceram o Senhor Jesus como Messias. Vamos lá? Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, aqui ó, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Então nossa, era uma maravilha ver aqueles poucos que criam, mas era uma maravilha ver ali. Na realidade não era tão pouco não, gente. Tinha um número maior. Muitos depois, com medo de perseguição, que desistiram do caminho, mas só não era... As autoridades não aceitavam, mas muitas pessoas aceitavam, graças a Deus. Por aquelas que acreditou no Messias de Nazaré, Jesus. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele foi lá, cumpriu aquele ritual que era bíblico, está na Bíblia, essa entrada triunfal dele, do jumentinho. Como ele não veio no cavalo branco porque o povo não obedeceu, ele foi no jumentinho. Aí ele cumpriu aquele ritual que já estava na Bíblia, nos livros antigos da Bíblia, ok? Volto a dizer que eu sou contra esse nome Velho Testamento, por vários motivos. Não vou entrar em detalhes agora. Então vocês vão ver mais eu falando livros antigos da Bíblia. Ok? E aí depois ele saiu e foi para Betânia. Vamos lá. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então eles foram para Betânia, passou a noite lá e no outro dia eles voltaram, ok? Aqui já está no outro dia, na volta de Betânia. Betânia ali onde que tinha Marta e Lázaro, lembra? Maria, o povo ali ia gostar muito do Senhor Jesus. Aí vende de longe uma figueira com folhas. Foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos, ok? Então,
Às vezes a gente vê pessoas assim, com aquela aparência religiosa muito bonita, com a vestimenta bonita, isso e aquilo. Mas quando a pessoa começa a falar, você fica escandalizada, porque o que ela fala, o que sai dentro dela, não combina com a aparência dela. Ela está com a aparência bonita, uma bela roupa, se for mulher, um belo cabelo grande, ou isso e aquilo, mas às vezes quando abre a boca, não combina o que sai de dentro. Não é todo mundo que é assim, gente, algumas pessoas, mas infelizmente tem, ok? Então, aquela árvore, ela estava assim, muito bonita, verde, cheia de folha. Mas quando o Senhor Jesus chegou lá, não tinha fruto, ok? Não tinha fruto. Mas essa árvore também, ela representava aqueles judeus do povo de Jesus que não aceitaram o Senhor Jesus, ok? Essa árvore, ela representava aqueles que eram religiosos. No cristianismo tem pessoas assim, religiosas, de boa aparência, com aquela cara de piedade, mas quando começa a falar, você vê que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Vamos lá? Então lhes disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, ok? Porque para o Senhor Jesus não basta a bela aparência. Para o Senhor Jesus precisa dar fruto, ok? Dar fruto, testemunhar, pregar o evangelho do reino, testemunhar sobre ele com amor, com carinho. Ao 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, vendia e comprava, ok? Na frente do templo tinha quase uma feira, principalmente se fosse assim de sexta tarde, porque eles tinha as pessoas que vendiam ali os carneiros para sacrifício, os animais, pombas, e tinha aqueles que vinham comprar e tinha aqueles que queriam vender, ok? E o Senhor Jesus estava ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ninguém entendendo nada, poucos entendiam. E o Senhor Jesus, depois já estava decepcionado com aquela figueira. Aí ele foi, quando chega em Jerusalém, ele viu aquele povão lá, vendendo, comprando, mais preocupado em ganhar dinheiro, mais preocupado com o câmbio da moeda. E aí o Senhor Jesus, ao 15, vamos ler aqui o 15. E foram para o versículo, viu, gente? E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas. Cambista é onde troca o dinheiro, viu, gente? Porque a moeda do templo era diferente, ok? E as cadeiras dos que vendiam pombas, ok? Ele derrubou as mesas dos cambistas, onde fazia a troca das moedas, do dinheiro, e também a mesa, cadeira. Aqui não detalha muito, mas gaiolas que estavam com as pombas presas, e foi tudo por água abaixo, ok? Ele tinha autoridade para fazer isso, porque aquele templo era do pai dele, e o pai estava nele, e o pai fazia o que decidia de fazer, através do filho. O filho, ele falava: eu obedeço o pai. Ele sempre falava: eu obedeço o pai. O Senhor Jesus sempre falava: o pai que está em mim, ok? Quem vê a mim vê o pai. Eu e o pai somos um, ok? Aqui o 16, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Enquanto ele estava ali, ele sozinho, ele deu conta de barrar todo mundo. E falou: não vai entrar com mais nada aí dentro. Ok? Ó, que fala que
Ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ele mandou parar. Para tudo. Sabe aquela blitz assim que tem uns 10, 20 policiais? O Senhor Jesus sozinho fez o trabalho. E aí, e o 17, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Covil de salteadores, viu, gente? Virou um comércio. Infelizmente muitas igrejas estão fazendo isso também. Virou um comércio, virou uma religião. Nada mais que aquilo, comércio e religião. Aparência de piedade, mas negando com suas atitudes. Ok? Ó, o 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida. Eita, já passou uma ambulância ali. Esse barulho dessa ambulância é terrível. É terrível, gente. Passou. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Ok? Quando eles viram o Senhor Jesus fazer aquilo, eles falaram: tem que matar esse homem. Tem que matar esse homem. Ok? Ó, procuravam matar-lhe. Procuravam um modo de tirar a vida. Só que o Senhor Jesus ali sozinho fez tudo aquilo. Ninguém pode tocar nele. Vamos lá? Mas as pessoas estavam maravilhadas. Ó, e vindo à tarde, saíram da cidade. Quando foi à tarde, eles saíram da cidade. Ok? Mas ele fez o que tinha que fazer. E passando eles pela manhã, viram que a figueira seca tinha secado. Bom, então aqui é duas histórias. Eles estavam indo para Jerusalém, encontra aquela figueira que não tinha fruto. Chega lá no templo, ele vê aquele negócio, aquele comércio com a religião. O pessoal só pensava em ganhar dinheiro, vender sacrifício. E ele se irritou com aquilo e foi lá e derrubou tudo no chão. Aí ninguém tocou, pôs a mão nele ali não. Mas ficaram planejando como que ia fazer para matar ele, ok? Depois ele saiu à tarde e voltou para Betânia de novo. Ele foi ali só para cumprir isso. E voltou para Betânia. E vindo à tarde saíram da cidade. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Ok? Quando eles passaram na figueira, que não tinha fruto, ela já estava seca. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Então, gente, o que acontece? Vamos analisar aqui. Mas aquela pessoa que serve o espírito das trevas, ela amaldiçoa a igreja, amaldiçoa fulano, amaldiçoa cicrano. Você vai lá e clama no nome de Jesus e a maldição cai por terra. Só que quando é o próprio Senhor Jesus que amaldiçoa a gente, aí o povo tem que pagar um preço. Ok? Vocês não sabem como que o povo sofreu no futuro. Vamos lá. Eles viram a figueira e ele falou: tenha fé em Deus. Pedro, que sempre falava mais: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. E ele falou: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tipo, vocês também podem fazer isso. Basta vocês tiverem fé em Deus. Porque em verdade
aqui 23, versículo, capítulo 11 de Marcos que eu estou lendo, ok? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ok? É isso que eu já comentei antes. Se tiver fé em Deus, faz também as obras que o Senhor Jesus fez. E assim, igual as pessoas sempre falam, né? As pessoas sempre falam, para livrar do inimigo, das trevas, você tem Jesus, tem a luz. Mas para livrar da mão de Deus, não tem ninguém. Então, se eu fosse você, não arrumava confusão com Deus. Não arrume confusão com Deus. Não arrume confusão com o Senhor Jesus. Não arrume. Porque não vai ter ninguém para te livrar. Ok? Vamos lá? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes, recebereis, e assim será convosco. Se a pessoa está andando em obediência e o que ela está pedindo está de acordo com a vontade de Deus, gente, vai acontecer. Vai, gente. Vai. Se você está obedecendo a Deus, se você está falando conforme a palavra dele, vai acontecer. Creia. Vamos lá. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, uma das coisas, você precisa estar com o coração que perdoou. Ok? Não vai fazer as coisas por vingança, por ódio. Você vai fazer porque você vai estar a favor das coisas de Deus, do Senhor Jesus. Ok? Mas não fica com raiva de ninguém não, porque você atrapalha. Porque, eu orei tanto, não resolveu nada. Mas como é que está o seu coração? Com ódio? Não vai resolver mesmo não. Qualquer pessoa, se você tiver com raiva, com ódio, querendo vingança, você vai orar, não vai resolver nada, você precisa perdoar. Uma das coisas que mais fala no Evangelho é para arrepender e perdoar, gente. Arrepender das coisas erradas que faz e perdoar quem fez. Isso é o que mais fala nos Evangelhos, ok? O 25 agora. E quando estiveres orando, se tendes alguma... Isso aqui eu já li, mas vou falar de novo. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo caminho, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciões. Ok? Então ele foi para Betânia, veio em Jerusalém, voltou de novo para Betânia e agora está voltando de novo para Jerusalém. Ok? Aqui, ó. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo caminho, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciões. Estava tudo atrás dele. E lhe perguntaram, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Aquilo lá que o Senhor Jesus tinha feito no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras, soltou as pompas. Ok? Eles ficaram lá esperando o Senhor Jesus no caminho de volta para Jerusalém. Quando eles estavam voltando para Jerusalém, eles ficaram lá esperando e fez essas perguntas para ele. Ok? E o Senhor Jesus Jesus lhes respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eita, mas eu acho muito legal. Eu gosto muito desse jeito do Senhor Jesus ser. Tipo assim, as pessoas iam perguntar uma coisa para ele e ele conhecia todo o ponto fraco das pessoas, gente.
E aí ele fazia igual aquela mulher lá. Ele fazia pergunta que mexia no ponto fraco das pessoas. E ele falou, e o batismo de João? Se vocês me responderem sobre o batismo de João, porque o João, a maioria aceitaram. Eles aceitaram mais João do que o Senhor Jesus. E João morreu porque o João pregava contra o adultério. E a mulher adúltera lá, a cunhada do rei Herodes, que ele vivia com a cunhada dele, que era uma endemoniada, ela mandou pedir a cabeça de João Batista. Acho que vocês conhecem toda a história, inclusive meus outros capítulos aí de leitura tem. Não sei qual que é, mas tem. Ok? É melhor vocês pegarem do começo e ver até o final dessa leitura de Marcos. Então, aí ele falou, Jesus respondeu-lhes, eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi, com que autoridade faço essas coisas, tá? Eu vou responder, se vocês me responderem essa daqui, porque entre os judeus eles têm esse costume de responder uma pergunta com outra. Então, se você for fazer a pergunta, vai vir uma outra para você, então pensa bem. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu. Respondei. Agora, se vocês me responderem de onde veio o batismo de João, eu falo com que autoridade eu faço. Aí, e eles discorriam entre si, se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, porque o povão todos acreditaram em João. Agora o sacerdote não acreditou nem em João, nem em Jesus, nem em ninguém, ok? Os sacerdotes, os escribas, os escrivãos da Torá e os líderes religiosos, os fariseus, eles não... De todo aquele povo ali, só 2 se converteu, José de Arimateia e Nicodemos, desses maiorais, ok? Ó, e eles discorriam entre si. Se dissermos que é do céu, vai perguntar por que a gente não creu nele. Se dissermos que é da terra, que é dos homens, é de temer o povo, porque o povo estava tudo ali de zóio, olhando, ouvindo tudo que estava sendo falado, porque o povo considerava muito João Batista. Muito João Batista. E ali tinha muita gente em volta do Senhor Jesus, porque eles ficaram com medo do povo. Ó, 32. Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, o que eles preferiam falar? Eles preferiam falar o seguinte. Aqui já é o finalzinho de Marcos 11, ok, gente? Então respondeu a Jesus, não sabemos. Não sabemos. Na verdade, eles queriam falar que era dos homens, que não era de Deus. Mas com medo do povo, eles falaram, não sabemos. Aí, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes diz, nem eu, tampouco, vos digo com que autoridade faço essas coisas. Porque o combinado do Senhor Jesus foi esse. Me responde se é dos homens ou se é de Deus. Eles não quis falar que era de Deus, porque se falasse que era de Deus, ia perguntar por que vocês não creram nele. E se eles falassem que era dos homens, ali tinha muita gente que amava João, ia virar uma guerra ali. Então ele falou, nós não sabemos. Ok, tudo jóia. Jesus fez disso, eu também não sei. Eu também não sei. Também, não é que eu não sei, ele não falou eu não sei, ele falou assim, pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Que coisa, gente? Além das curas, de tanta coisa, ele foi lá no templo também e pôs uma turma para correr. Ok? E tudo aconteceu como deveria acontecer. E Deus seja louvado. E cristão é isso. É crer no Evangelho e seguir o Senhor Jesus de Nazaré. Se tornar um pouco mais possível, se puder, parecido com ele. E é claro que muitas pessoas vão nos rejeitar, vão nos criticar. Claro, gente, se fez isso com o mestre, imagina com nós. Mas continua firme, Jesus está voltando. Paz, shalom, shalom.